Muito bem, seja bem-vindo a esse vídeo aqui. Eu quero falar um pouco sobre a morte do Gully, não necessariamente dele. O Gully morreu recentemente, um atleta de fisiculturismo, etc. Mas não quero falar dele exatamente, eu quero falar um pouco sobre essa coisa da morte, né? É interessante que na nossa vida, até foi uma frase que eu reformulei ontem, eu estava lendo alguns livros e fui fazendo umas anotações, e cheguei numa conclusão de que entre o agora e a morte, a única coisa que existe no meio dessas coisas é a esperança do amanhã. É a esperança de que vai ser melhor. É a esperança de que tudo pode mudar. É a esperança de que dá para resolver. Entre tudo isso. Aonde a vida acontece é no meio do agora e a morte. Ou melhor, a vida está acontecendo no agora. Entre esse espaço da morte até a morte é uma esperança. Ele não está no plano físico, num plano real, num plano presente. Ele está num plano futuro. Que quando esse futuro chega, ele se torna presente. Entende? Ele se torna presente. Mas que ele ainda existe uma esperança do amanhã. De uma esperança de que dá para ser melhor. Uma esperança de que dá para corrigir. A gente traz dois pontos aqui. O primeiro ponto é que somos imperfeitos. Se dá para mudar, se dá para corrigir, nós somos imperfeitos. O segundo ponto é que dá para melhorar. Além de eu entender que sou imperfeito, também dá para melhorar. Ou que dá para eu acertar de uma vez por todas, que eu consigo acertar. Entende que entre o agora e a morte, a única coisa que existe é a esperança do amanhã. A esperança do amanhã. Eu anseio que amanhã chegue para que eu mude. Eu anseio que amanhã chegue para que tudo melhore. Eu anseio que amanhã chegue e que Cristo volte e salve todo mundo. Eu anseio que amanhã chegue e meu salário caia. Mas é onde a vida está acontecendo mesmo. Agora. O lugar onde a vida acontece é agora. Agora é onde a vida está acontecendo. Quando você vê, né, o jovem, alguém jovem, novo, muito sucesso, muita coisa, tinha muita coisa para viver. Não está mais aqui. Os seus amores, as suas paixões, todas foram com ele. O que nos faz entender sobre isso é que aquilo que você ama, aquilo que você gosta de fazer, aonde é que está? Aonde que está? Está na esperança do amanhã? Aonde está aquilo que você gosta? Trazendo para um plano real, tem muitas coisas que nós não conseguimos, que nós queríamos muito, mas é que não dá agora. É que não dá mesmo. A gente não tem para poder desfrutar, talvez. Mas é aquilo que dá para desfrutar. Você desfruta? Eu estive pensando muito depois que isso aconteceu, fui refletindo. E eu percebi que quando eu estava ali em casa e eu vi minha mãe e eu pensei, a vida é um constante movimento. A vida, ela, a todo momento é movimento, ação, movimentação, portas que se abrem, portas que se fecham. E quando eu olhei minha mãe, eu pensei, ok, o momento que eu tenho com ela é agora. Eu tenho a esperança de que amanhã eu possa vê-la novamente. Mas essa certeza eu não tenho. A única certeza que eu tenho é que agora eu estou vivo e que a morte tá para todos. Essa é a única certeza. O agora e a morte. O início e o fim. Quando olhamos para isso, humanamente dizendo, nos traz uma certa preocupação, talvez, ou uma responsabilidade de olhar para o agora e dizer, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora? O que eu posso, observa, fazer agora. Fazer agora. Fazer. A vida é um constante movimento. No ato que eu vi a minha mãe,
naquela ação de ver a minha mãe, eu pensei, o que eu posso fazer para amar? Naquele momento. Não que eu fique refém, que a todos os momentos que eu vejo ela eu tenho que pensar isso. Não. Mas uma reflexão muito profunda de que quais coisas eu gostaria de fazer ao qual, quando eu morresse, eu não me arrependeria de não ter feito? Quais são essas coisas? Que coisas são essas? Lista num papel. Quais coisas você gostaria de fazer ou de ter vivido antes de você morrer? Foi quando eu olhei para a minha realidade, quando eu olhei para as minhas coisas e pensei, nossa, tem muita coisa ali que eu ainda não vivi. Tem muita coisa ali que eu gostaria de viver. E às vezes por medo eu não vou para cima. Às vezes por uma esperança de uma falsa segurança de que tenha num trabalho, que tenha fazendo alguma coisa, eu não faço. Eu não faço. Eu não faço. Isso traz essa reflexão de que eu tenho apenas agora para fazer isso. O amanhã também existe. Ele foi criado para alguma coisa. Se ele foi criado é porque ele serve para alguma coisa. É porque ele vai chegar. Né? Vai chegar. Só que quando ele chega ele se torna o agora novamente. Mas agora, o que eu posso fazer? Como eu posso usufruir dessa vida ao máximo? Porque a vida é um constante movimento. O momento em que o movimento acaba é quando a morte chega para as pessoas. Do verbo se fez carne, verbo, ação. Ação. O ato, ação. Entre o agora e a morte existe a esperança do amanhã. Dentro dessa esperança cabe tudo aquilo ao qual nos angustia, ao qual nós acho que dá para ser melhor. Só que essa esperança e esse amanhã, para que ele seja melhor, ele só será melhor, só ficará bem se antes eu ter a fé e a ação, o ato puro aqui no agora. O que dá para entendermos diante de tudo isso é que olhando para o agora, é só ele que eu tenho. Eu só tenho ele. Começa a refletir assim. Entre tudo que existe, o que eu tenho é só agora. O que você faria? Faça esse exercício. Se você tivesse somente agora, o que você faria? O que você faria? Essa reflexão é boa. Te faz perceber quantas coisas você deixa de ser humano para viver refém de um sistema que te deixa preso, de um sistema que te trata como máquina. Onde no fundo queríamos ser humano e acabamos nos tratando como máquina. Aí vem a grande pergunta. Quem é você? Quem é você? Sabemos que nós somos um conjunto de vários eus. E quais são esses eus que você compõe? Hoje, durante o meu dia, eu tive algumas situações ao qual foram ruins. De fato, foram ruins. Foram difíceis. E que, num certo ponto, me trouxe uma certa angústia de que, poxa, não deu certo hoje. Coisas que eu queria ter feito e acabou que eu não consegui. Mas eu tenho a esperança de que amanhã possa dar certo. E que também eu tenho a esperança de que amanhã
possa ser melhor? Eu possa me corrigir os meus erros? Só que, para que isso aconteça, eu tenho que tomar ação no agora. De identificar essas coisas que dá para ser corrigidas. Para que amanhã eu corrija-as. Eu vou me culpar por não ter sido uma boa pessoa hoje? Não. Não. Somos imperfeitos mesmo. Às vezes erramos as mesmas coisas que não percebemos que erramos. Mas do que vale tudo isso? Do que vale tudo isso se eu estou diante da morte? Se entre o agora e a morte, o que existe é apenas a esperança. O que vale o seu xingamento? O que vale a sua desonestidade? O que vale a sua raiva, a sua ira contra mim? Se eu coloco isso comparado à morte, não é nada. O que eu tenho é apenas o agora, e essa é a certeza que eu tenho, é que agora eu estou vivo, e enquanto estou vivo, eu corro atrás do meu sonho. E qual é esse sonho? Esse ideal que nós criamos? Talvez uma utopia? Mas seria amar mais aqueles a qual eu gosto, a qual eu amo, tratar melhor as pessoas, trabalhar para ganhar mais dinheiro, desfrutar de algumas coisas, não passar necessidade, ter uma família, é um ideal. Mas se mesmo com esse ideal você não vive indo atrás dessas coisas, você não vive, você acaba não sendo humano, você para de ser humano, você já morreu. Se você não está indo atrás dessas coisas, você já morreu. Vem a pergunta, você é humano ou você é uma máquina? Como você vive? Indo atrás do próximo boleto? É sério que diante da morte você só corre atrás do boleto? Ou você corre atrás de ser humano, de amar, de desfrutar? E para vivermos essa coisa, esse sonho, esse ideal que está em conjunto à esperança do amanhã, eu tenho que fazer agora. Agora, agora, agora. Entre a certeza da morte, comparado a todo o resto, eu tenho o agora, ao qual eu tenho a esperança do amanhã, um sonho, que só é possível ser vivido essa esperança do amanhã, se eu tiver o agora. E quando